Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo, série de discipulado, dessa vez encerrando o tópico Vida Eterna e iniciando um novo tema que nós vamos abordar aqui com vocês, chamado Senhorio de Cristo. Essa é uma expressão muito usada por todos nós no ambiente cristão, afirmando continuamente em nossas confissões que Jesus Cristo é o Senhor. E nada mais oportuno do que coadunar com as Escrituras Sagradas o raciocínio e o pensamento de uma doutrina também tão importante para nós cristãos, do senhorio de Jesus em nossas vidas. Era essa a pergunta que César, o imperador, fazia àqueles que estavam acorrentados, presos, prestes a serem entregues às bestas feras no Coliseu e em tantos ambientes do Império Romano. A pergunta era: quem é Senhor, César ou Cristo? E ao afirmar que o senhorio estava sob a égide e a pessoa de Cristo, esses cristãos eram levados à fogueira, eram levados às bestas feras, rasgados, moídos, queimados, uma vez que professaram que somente Jesus Cristo é o Senhor. Como nós estamos num processo de discipulado, é imprescindível tomar a palavra de Deus, as parábolas de Cristo, estudar acerca do que Ele quis nos apontar sobre sermos seus seguidores e seus discípulos. E eu quero hoje compartilhar a palavra de Mateus, capítulo 13, o Evangelho de Mateus, nosso primeiro evangelho nos livros do Novo Testamento. Jesus conta nesse capítulo uma parábola que nós a chamamos de parábola do semeador. Talvez essa parábola não deveria ser chamada do semeador. O problema não é o semeador, o problema está no terreno. A semente é única e a mesma, é a palavra de Deus. Mas é bom lembrar, através desse estudo, que nos textos originais, nas cópias e nos manuscritos das passagens do Novo Testamento que nós temos conhecimento, não consta de fato esse título que os tradutores colocam, como no caso, parábola do semeador. Isso não vai alterar de forma alguma o texto, a mensagem que Jesus quis nos transmitir. Mas é bom lembrar que um simples leitor pode perceber nessa narrativa de que o problema não está no semeador, o problema está no solo que vai acolher aquela semente. E Jesus compartilha-nos nessa parábola de 4 tipos de terrenos que a semente, que é a palavra de Deus, vai cair. No primeiro momento, ele nos fala no capítulo 13, verso de número 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Posteriormente, nesse mesmo capítulo, ele demonstra que essas aves de rapina, figuras de demônios, das trevas, das forças, das potestades do mal, que visam impedir que essa palavra caia no coração do homem. Quantas vezes pessoas são convidadas para irem à igreja, para lerem um livro que foi presenteado a elas, um livro cristão, uma literatura cristã, um exemplar da Bíblia Sagrada que lhe foi entregue, e Satanás, com seus demônios, colocam na mente desses homens um verdadeiro distanciamento, tentando impedir que essas pessoas tenham contato com a palavra de Deus. As aves de rapina vieram, sim, para roubar a palavra a fim de que a mesma não caísse em um terreno propício para frutificar e trazer frutos em abundância. Além disso, ele mostra agora um outro tipo de solo, no verso de número 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Nesta mesma parábola, posteriormente, no mesmo texto, Jesus compartilha que era um terreno rochoso. Isso traz a ideia de que não havia um solo acolhedor, não havia um solo propício. Não havia um solo que pudesse criar condições favoráveis a que aquela semente pudesse eclodir, brotar e trazer uma grande árvore com muitos ramos e muitos frutos.
Ainda no verso 6, e saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, porque não tinha raízes, profundidade. É uma vida cristã superficial. É uma vida cristã que muitas vezes está voltada apenas para buscar a Deus, a fim de que Deus resolva suas necessidades terrenas. O âmbito terreno é o que mais lhe preocupa e preocupa estas pessoas, e elas não criam raízes com o passar dos anos. E essas raízes nos falam de um relacionamento intrínseco, profundo e pessoal com Cristo. Paulo diz na sua epístola aos Colossenses que assim como recebemos a Cristo, nós devemos andar nele. Andar com Ele, nele, e Ele afirma, nele, em Cristo, radicados, nele, edificados e nele, fundamentados. Para o apóstolo Paulo, um discípulo de Cristo, um neófito, um novo convertido, não pode se pautar apenas em receber a Cristo. É necessário criar raízes. Ele usa uma figura da agricultura, nele radicados. Ele usa uma figura da arquitetura e da engenharia, nele edificados e fundamentados. Isso mostra a importância de um genuíno e verdadeiro alicerce da palavra de Deus, da igreja local, das práticas disciplinares tão importantes na nossa vida cristã, a adoração, o estudo bíblico, a leitura da palavra, a meditação, a comunhão dos santos, a adoração coletiva, o serviço e o compartilhar com os santos, com os irmãos, aquilo que Deus tem te dado de dons e talentos em prol do reino de Deus, edificando o corpo de Cristo, a sua igreja amada e gloriosa. O terceiro terreno que Jesus nos fala nessa mesma parábola é que outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E Jesus remete o significado desse texto, mostrando que os espinhos são os cuidados da vida. São os excessos das nossas preocupações com coisas que não são relevantes, que não são importantes, que não são mais importantes do que o reino de Deus, como ele mesmo disse nesse evangelho, no capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. Quantos começam a caminhada com Cristo, mas os cuidados desta vida têm sufocado e têm impedido estas pessoas de crescerem e amadurecerem, porque o nosso alvo é até que a imagem de Cristo seja formada em cada um de nós. E por fim, ele traz no verso 8 o terreno que é favorável ao crescimento dessa palavra de Deus. Versículo 8 diz, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E Jesus finaliza, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa semente cai agora num terreno favorável, num terreno que agora terá condições de frutificar. Ela caiu em boa terra e ela vai dar frutos a 100, a 1000. Olhamos para a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4, ela teve um encontro com Cristo, Cristo se revela a ela o identifica como Messias. Imediatamente, ela sai a testemunhar junto aos seus vizinhos e moradores daquela região de Samaria e ganhar aquelas pessoas como discípulos de Cristo. Frutificar não é apenas trazer almas para o reino de Deus, é também manifestar os frutos do caráter de Cristo, e nós vamos falar isso no nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida e eu espero que o seu terreno tenha sido terreno fértil, agradável, para que a palavra, a semente incorruptível, frutifique. Até breve no nosso próximo estudo. Deus abençoe a sua vida e a sua semana em Cristo Jesus.